Ontem eu estava ouvindo um podcast, mais uma vez me deparei com a ilustre frase: a diferença entre remédio e veneno é a dose. E essa é uma frase clássica, de perfeita analogia a questões ligadas a equilíbrio. Porque apesar de ser atribuída a Paracelso, que foi um famoso alquimista lá do século XVI, e que na época estava falando de remédio mesmo, de química, de fato, a frase ela nos traz reflexão do quanto as nossas ações e comportamentos podem ter consequências bem distintas partindo de uma mesma ação. Mas, se colocada em doses mais altas, vira algo tóxico. Complicou, né? Não. Pensa comigo. É a gentileza que, se colocada em excesso, ela pode virar submissão. É a confiança que está tão alta que vira imprudência. É a paciência que, quando é esticada demais, pode virar conformismo. Ou até aquele brilho de admiração que você tem por alguém, que, se não controlado, ele pode dar lugar à inveja. E aqui eu poderia dar diversos exemplos e brincar com esse trocadilho de palavras, mas a verdade é que talvez nós não percebemos que nessa tão falada era digital nós estamos cada vez mais consumindo conteúdos que estão romantizando certos exageros. Porque para bom ou para ruim, a gente está sempre sendo atraído por esses polos. E o equilíbrio está cada vez mais difícil de alcançar. E por quê? Porque, muito provavelmente, o equilíbrio é o caminho mais tedioso, é o caminho mais sem graça. E o nosso cérebro está querendo estímulo o tempo todo. Porque quando se vende aquela ideia de trabalhe enquanto eles dormem, é motivador, eu sei, não existe nenhum mal em motivação. Motivação é extremamente importante para alcançar os resultados que você deseja. Mas o problema é que a gente começou a confundir isso com esgotamento. E a gente acha que o sucesso ele só mora no excesso de cansaço. Já quando se fala de ócio, o ócio virou sinônimo de preguiça. Nos privamos do direito de parar para pensar e apenas criar por criar. A verdade é que estamos correndo atrás de muito como se o pouco ele fosse sinônimo de falta. A gente transborda em tudo, nas palavras, nos desejos, nas ações. E ainda assim a gente sente um vazio que nenhum excesso consegue preencher. A gente quer mais intensidade porque as presenças já não são mais suficientes. A gente quer mais acúmulo do que um real sentido. A gente quer mais velocidade do que uma direção. O silêncio virou uma ausência inquietante, quando antes era uma oficina de belas criações. E a pausa ela virou um atraso de vida, quando antes era só cuidado mesmo. E assim nós vamos seguindo, confundindo exagero com profundidade. Quando na verdade é no equilíbrio discreto, quase invisível, que mora a dosagem certa. E é com a dosagem certa que, na maioria das vezes, a vida encontra a sua forma.